Oi, quinto ano. Estamos aqui para falar mais um pouco sobre ângulos. Sei que vocês já acompanharam um pouco no vídeo que vocês viram ontem, que tinha bastante informação. E nesse vídeo de hoje também a gente vai acompanhar aí bastantes informações sobre ângulos, já revisando o que tem do vídeo passado, e também já para ajudar vocês a fazer as atividades dessa semana, tanto no caderno quanto no livro. Então vamos acompanhar, prestar bastante atenção na explicação, para a gente não sair com muitas dúvidas aqui, tá bom? O que é um ângulo? Ângulo é o encontro de duas semirretas diferentes que têm a mesma origem. Vamos imaginar aí que essa tela é a nossa lousa na sala de aula e que a gente vai acompanhar a explicação aí. Nós temos aí um ângulo que tem origem O, então nós podemos ver aqui esse ângulo, acompanha com a setinha, e nós temos as semirretas aqui formando. E eu vou já relembrar o que é uma semirreta para a gente também não ficar com dúvida. Os ângulos estão presentes em quase todos os objetos ao nosso redor e na natureza. A gente vai já observar também aonde que a gente pode encontrar os ângulos no nosso dia a dia. E aí, se a gente for parar para pensar, o ângulo realmente está em quase tudo, principalmente nos objetos que estão ao nosso redor e muito também na natureza. Então, a gente pode ver aqui, ó, as duas semirretas, tanto a A quanto a B, elas têm origem no ponto O. Então, isso aí já dá um encontro, já dá o resultado do que é um ângulo. Um encontro de duas semirretas, a A e a B, que têm a mesma origem, que é o ponto O, e formou essa abertura aqui. O que é uma semirreta, para a gente relembrar aí? Eu sei que a gente já trabalhou esse conteúdo no quarto ano, né? Ano passado vocês viram esse conteúdo, então a gente vai relembrar aí para não ficar dúvida. Um segmento de reta, ó, pode ver que tem aqui uma bolinha e a outra bolinha no começo, ela tem um começo e tem um fim. Já a semirreta não, que é o que a gente vai usar nos ângulos. Ela tem um começo e não tem um fim, ó. Ela começa com a bolinha e continua com a setinha aqui. Já a reta não, ela não tem começo e nem fim, tem a seta dos dois lados, tanto no começo quanto no final do desenho tem a setinha. Então a gente vai trabalhar com essa semi-reta aqui, ó, que começa no pontinho, que é a bolinha, e vai continuando com a setinha. E aí a gente vai ver o ângulo. Primeiro, o vértice é esse pontinho aqui onde vai começar as semi-retas. E nós temos também os ângulos, os pontos por onde vai passar as semi-retas. No caso aqui, a semi-reta A vai passar nesse pontinho e a semi-reta B também passa num ponto e nós temos aqui o vértice que fica no C. E olha aqui, ó, essas duas semi-retas criam um ângulo, criam essa abertura aqui de 40 graus. E como vocês viram no vídeo ontem, os ângulos têm um nome, né? A gente consegue nominar eles usando o nome dos pontos, no caso A, C e B. E também é importante a gente lembrar que o vértice, ou seja, o ponto onde o ângulo faz a origem, ele leva um chapéuzinho em cima, o acento circunflexo vai em cima dessa letra. Então, é muito importante a gente atentar para essas informações. Sei que vocês viram no vídeo ontem, mas estou explicando o porquê que o acento circunflexo vai em cima da letra. Então, o acento circunflexo sempre vai em cima da letra que, olha aqui, ó, que é a origem do ângulo. Então, vamos lá. Onde podemos encontrar os ângulos no nosso dia a dia? E como eu falei, tem vários lugares. Olha só, o que eu coloquei aqui, ó. Nós temos os ângulos aqui na tesoura. Então, e a tesoura pode formar diversos ângulos, porque dependendo da abertura da tesoura, pode ter ângulos diferentes, né? Diversos tamanhos de ângulos diferentes. A tábua de passar, olha aqui as aberturas das pernas da tábua de passar. A pizza, olha aqui o ponto de origem da pizza e os diversos ângulos que cada fatia forma. Olha só a inclinação do computador, também tem um ângulo aqui na inclinação do computador. Os ponteiros do relógio também formam um ângulo com a origem aqui no meio do relógio. Olha só que interessante aqui na natureza. Nós temos o tronco dessa árvore, né? Formado por três pedaços, e cada pedaço, um encontro com o outro, forma um ângulo diferente. A mesma coisa que a escada, olha só a abertura da escada aqui que está
marcado de vermelho, também está formando um ângulo de ponto de origem aqui em cima, ó. Então, os ângulos a gente consegue encontrar em diversos objetos e no nosso dia a dia, na natureza, como eu já falei. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha só, ponto de encontro do ângulo na asa delta, ponto de encontro aqui do ângulo, formando outro ângulo no barco, na vela do barco. Aqui no trevo de 4 folhas, ó, aqui no centro nós temos diversos ângulos formando também com as folhas e com as medidas da planta. Olha só, esse catavento, nós também temos ângulos formando aqui através das hastes do catavento. A inclinação aqui das folhas do caderno se encontrando, também existe ângulo aqui. E nas hélices do helicóptero também existem ângulos. Então, a gente, como eu pude mostrar aqui, nós temos ângulos em diversas situações do nosso dia a dia e na visualização também dos objetos. Como medimos os ângulos? Para medir ângulos, utilizamos um instrumento denominado transferidor, que tem como unidade de medida o grau, que representamos com esse símbolo, a bolinha aqui, após o número. Então, olha só, nós temos aqui um transferidor, um meio transferidor, né, e um transferidor inteiro. Vamos ver aí como é que a gente faz para medir. Para medir, a gente tem que colocar o vértice bem no meio do transferidor e observar, né, onde que está, em quais números estão as semi-retas. Então, a gente vai colocar aí no primeiro transferidor, ele saiu do 0 e chegou até o 50. Então, no caso, ele mede 50 graus. Vamos ver o transferidor grande. Tá aqui, ó, saiu do 0 e foi para o 50. Nós temos aqui, ó, ele marcou o 0 aqui desse lado, saiu do 0, ó, para 10, 20, 30, foi descendo até chegar no 150. Então, esse ângulo aqui tem o valor de 150 graus. A medida dele é 150 graus. E esse aqui é 50. Então, é muito fácil medir um ângulo, desenhar um ângulo usando um transferidor. E aí, como eu falei, a gente pode usar o transferidor de meia-lua ou o transferidor inteiro. Tipos de ângulos. E aí é muito importante prestar atenção, porque nós temos alguns tipos de ângulo. E esses 3 que eu vou falar primeiro são os 3 principais que vocês vão precisar lembrar. Então, nós temos o ângulo agudo. Como assim, professor, um ângulo agudo? O ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus. No caso desse ângulo aqui, ele tem 40 graus. Então, ele é um ângulo agudo. Então, até do 0, né? Do 1, 2, 3 até o 89, que é menor de 90 graus, a gente chama de ângulo agudo. Depois do ângulo agudo, nós temos o ângulo reto. O ângulo reto, ele sempre é sinalizado por esse quadradinho que vocês estão vendo aqui no meio do ângulo das duas semi-retas, né? Então, e ele sempre mede 90 graus. Todo ângulo reto mede 90 graus. Então, a gente vamos lembrar aí, ângulo agudo menor que 90 graus, então de 89 para baixo é ângulo agudo. O ângulo reto, ele mede sempre 90 graus, nem mais nem menos, ele mede 90 graus completo. E o último, que eu falei que é dos mais importantes, esse, vocês não podem esquecer, é o ângulo obtuso, que mede maior que 90 graus. Então, de 91, né, até o 180, digamos assim, ele é um ângulo obtuso. Então, passou de 90 graus, já é um ângulo obtuso. No caso aqui, nós temos um ângulo de 125 graus. Como eu falei, esses 3 são os mais importantes que vocês têm que lembrar e gravar na memória para não esquecer de jeito nenhum. Agudo, reto e obtuso. Mas na atividade que vocês vão fazer no caderno, vai abranger outros ângulos. Então, é importante que eu explique para vocês saberem, né, como fazer a atividade. E também para conhecerem os outros tipos de ângulo que existem. Mas esses 3 aqui são os principais e não esqueçam deles de forma alguma. Vamos lá ver o próximo. Ah, tá. Aqui vou dar uma dica, encontrando ângulos retos, agudos e obtusos. Então, vamos prestar atenção aí nesse vídeo e eu vou explicando um pouquinho como você pode ter uma dica para você pensar, como é que é um ângulo reto. Então, a primeira coisa que você vai fazer, se você tiver aí disponível, uma folha de papel A4,
seguir como está acontecendo aí no vídeo. Dobra a folha de papel, ou uma ou duas vezes. Eu dobrei duas vezes, que era para ficar mais grossinho. E olha como já ficou o cantinho aí. Nesse cantinho que eu estou mostrando aí, que eu vou mostrar com o dedo agora, ele tem um ângulo reto. E aí eu estou usando, ó, medir a mesa, tem um ângulo reto. Ele encaixou certinho. Encaixei no computador, também tem um ângulo reto. Na tela do computador também tem outro ângulo reto. Então, a gente já vendo que ele está certinho aqui. Peguei a junção das tintas aí da parede, olha só. A parte branca não é um ângulo reto, ele não completou. E a parte amarela, ele é maior que o ângulo reto. Então, é um ângulo obtuso e a parte menor é um ângulo agudo. Peguei aí o ventilador para medir, né? E olha só como sobrou. Se é menor que um ângulo de 90 graus, então é um agudo. Peguei aí a pontinha do sapato para medir aí também, medir como referência o ângulo reto, né, que é a folha de papel, e olha como sobrou também. Então, não chegou a formar um ângulo reto, ou seja, a pontinha do sapato aí, é um ângulo agudo. Então, já dei uma dica aí para dobrarem a folha de papel e utilizarem também na realização das atividades para terem uma ideia do que é um ângulo reto, um ângulo agudo, um ângulo obtuso, e aí você pode, se quiser também, tirar um tempinho aí, medir as coisas, vai medir porta-retrato, canto do guarda-roupa, para ver tudo se é um ângulo reto. Você vai notar também que a maioria das coisas possuem ângulos retos. Mas você pode encontrar diversas outras coisas que podem ter um ângulo agudo ou obtuso. Então, a partir de agora, nós vamos ver outros tipos de ângulo, como eu falei para vocês. O agudo, reto e obtuso são os mais importantes, né? O que mais vocês vão ouvir falar. Mas é muito importante vocês conhecerem esses outros, para terem uma base de como classificar os ângulos. Então, vamos lá. Nós temos primeiramente um ângulo raso, que o ângulo raso, ele sempre vai medir 180 graus. Então, pode ver aqui, ó, ele sai de um lado, no caso da semi-reta B, chega na semi-reta A, e ele vai formar uma meia volta, ó. Pode ver que é metade de um círculo aqui, então ele forma 180 graus. Ele sempre vai medir 180 graus, muito importante lembrar disso. Ângulo raso sempre mede 180 graus. Próximo. Nós temos ângulos complementares, ângulos que juntos formam 90 graus, ou seja, um ângulo reto. 65 mais 25, nós chegamos em 90. A mesma coisa seria se fosse 60 graus mais 30 graus, ou 45 graus mais 45 graus. Todos iam resultar em 90 graus. Então, os ângulos complementares são esses. Somou os dois, eles vão resultar em 90 graus. Já os suplementares, eles vão formar um ângulo raso, ou seja, eles vão formar 180 graus. No caso, no exemplo que está aqui, nós temos um ângulo de 120 graus junto com um ângulo de 60 graus. Juntou os dois, nós chegamos a 180 graus. E aí, como eu dei no exemplo dos complementares, pode ser que um ângulo de 100 graus mais um ângulo de 80 graus ia formar em 180 graus. Então, esses ângulos que formam um raso, eles são suplementares. E os que formam um ângulo reto, eles são complementares. Então, nós já vimos mais três, vamos continuar para a gente ver os outros exemplos. Bom, nós temos primeiro o ângulo côncavo, e aí eu já coloquei o ângulo completo junto, porque de certa forma eles se completam. Então, o ângulo côncavo, ele é maior que 180 graus. Então, olha só, chegou bem aqui nesse pontinho que eu estou mostrando com a seta, aqui é 180 graus. Então, passou para 181, antes de chegar aqui, é um ângulo côncavo. Então, no caso aqui, esse ângulo está marcando, saindo daqui, né, até chegar aqui no finalzinho, na outra semi-reta, ele está marcando 225 graus, portanto, ele é um ângulo côncavo. Então, a gente já sabe, maior que 180 graus, né, antes de chegar no 360, é um ângulo côncavo. E aí nós temos o ângulo completo, que é justamente aqui a última medida dos ângulos, 360 graus. Então, por que 360 graus? Porque é uma volta completa. Saiu aqui desse ponto, deu toda a volta, formou uma volta completa, voltou de novo para o ponto de onde estava e formou 360 graus. Então, esse ângulo nós chamamos de ângulo completo, ele dá a volta completa.
E o último que nós temos aqui é um ângulo nulo. Olha só, nós temos aqui a semi-reta, as semi-retas A e B e o ponto em comum entre elas. O ponto O que está aqui, ele não dá volta nenhuma, ó, ele está reto, então ele não sai para lugar nenhum, portanto, ele é um ângulo que tem 0 graus. Então, todo ângulo que medir 0 graus, ou seja, ele não sai do lugar, ele não vai para lugar nenhum, ele não dá volta nenhuma, ele é um ângulo nulo. Então, 0 graus, a gente já sabe que é um ângulo nulo. Então, bom, basicamente é isso. Então, eu vou pedir que vocês façam a atividade com muita atenção, leiam o que está escrito na atividade do caderno, que vocês vão fazer sobre ângulos, que tem a mesma explicação que tem aqui. Então, prestem atenção, não esqueçam como é o nome do que a gente usa para medir o ângulo, transferidor, os tipos de ângulo, os 3 principais, como eu falei, agudo, reto e obtuso. Usem a folhinha de papel de vocês, dobrem a folhinha de papel para vocês usar, para vocês terem ideia de como identificar o que é um ângulo reto. Se for menor que um ângulo reto, é o ângulo agudo. Se for maior que o ângulo reto, é o ângulo obtuso. E assim você vai conseguir identificá-los. E aí os outros exemplos é só observar a medida, né? A gente falou aí, 180 graus, ângulo raso. Juntou 2 ângulos e chegou a 90 graus, ângulo complementar. Juntou 2 ângulos, ou mais de 2 ângulos, né? Chegou a 180 graus, é um ângulo suplementar. Ângulo côncavo, que é o que está aí na tela ainda, maior que 180 graus. Fez uma volta completa, toda a volta completa de um ângulo vai ter 360 graus, então também é uma medida única. E o ângulo nulo, que a gente já sabe que ele vai medir 0 graus. Então, também não está difícil. Então, espero que tenha ajudado bastante vocês. Muito obrigada pela atenção. Vai ficar tudo bem. Em breve a gente vai estar de volta na sala de aula no CMPM, conversando, brincando, nas atividades de rotina normal, tá bom? Então, fica aqui um grande abraço, um beijo e logo, logo a gente vai estar junto de novo. Então, eu espero que tenha ajudado bastante aí esse vídeo para vocês entenderem um pouco sobre ângulo. Tchau!